E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um detalhe muito importante sobre a avaliação das pacientes, sobre o que esperar de resultado na cirurgia de blefaroplastia. Hoje eu vou falar sobre o edema malar. E eu separei uma foto muito interessante para vocês sobre o que é o edema malar. Nessa imagem que a gente tem aqui, a gente tem uma paciente com uma indicação muito boa de fazer uma elevação de supercílio, de fazer a cirurgia da pálpebra superior e de fazer o tratamento da pálpebra inferior. E se vocês pararem para pensar, para prestar atenção, abaixo dessa região da pálpebra inferior, ela tem, parece uma segunda bolsa, parece uma bolsa acessória. Tudo que está do osso para cima é bolsa palpebral. Tudo que está do ossinho, do rebordo ósseo para baixo é malar. Então, essa bolsinha que ela tem aqui é um edema malar. Esse é o famoso edema malar, que muitas pessoas chamam de inchadinho, de bolsa de pálpebra, mas na verdade ele é um inchaço, ele é um acúmulo de líquidos. Nós temos nessa região aqui do malar uma gordurinha chamada de SUF. Existe uma gordurinha aqui embaixo e existe uma gordurinha aqui em cima, que é o RUF. Elas são gordurinhas em espelho. E em algumas pacientes, em alguns casos, por uma questão genética, por uma questão alimentar, essas pessoas elas acumulam líquido nessa região, né? Tanto em cima quanto embaixo, mas embaixo ela é mais visível, e elas se queixam muito desse inchado. E é muito comum as pacientes acharem que quando elas fizerem a blefaroplastia, esse inchadinho, essa bolsa vai melhorar. E na verdade, a blefaroplastia, ela não trata a bolsa malar, ela trata a bolsa palpebral, que é aquele volume que a gente tem embaixo da pálpebra. Isso aqui é uma bolsa palpebral e sim, a bolsa palpebral, ela é tratada. E o que nós fazemos, além de tratar a bolsa palpebral, é preencher com gordura essa região aqui do encovado dos olhos, dando um aspecto mais rejuvenescido para as pacientes, dando um aspecto mais jovem para elas. Então, essa aqui já é uma outra paciente na faixa etária dos 50 anos e dá para ver nitidamente que ela não tem a bolsa e que ela tem uma região de encovamento da pálpebra. E aí, nesses casos, o preenchimento com gordura, ele é mais do que suficiente. Então, recapitulando, só para vocês entenderem. Volumes, né? Acúmulos de gordura abaixo do cílio e acima do ossinho é bolsa. Trata com cirurgia de pálpebra e melhora com a cirurgia de pálpebra. Volumes abaixo do ossinho são geralmente edema malar e o edema malar não melhora com a blefaroplastia. E aí, se eu tenho um edema malar, né? O que eu posso fazer para melhorar isso? A primeira coisa que eu oriento as pacientes é melhorar a alimentação, né? Diminuir a ingesta de alimentos condimentados, alimentos muito açucarados, alimentos com muito glutamato, com muito sódio. Então, tudo o que causa inflamação e tudo o que tem muito sódio piora o edema malar. Vocês vão perceber que na segunda-feira, depois do churrasco do domingo e da Coca-Cola do final de semana, o edema malar tende a piorar. Eu adoro sushi e toda vez que eu como sushi, eu uso shoyu. O shoyu, ele é rico em sódio e eu acordo de manhã com um pouco de edema malar. Eu também acumulo um pouquinho de líquido nessa região. Então, essa reeducação alimentar, né, evitar a ingesta desse tipo de alimento, ajuda a melhorar o problema. Resolve 100%? Não, não resolve. Não tem nada que resolva ele 100%. Você consegue controlá-lo. E existe uma segunda entidade que está sendo cada vez mais comum e que a gente está recebendo cada vez mais no consultório, que é o edema malar secundário a preenchimento com ácido hialurônico. Então, existem muitas pacientes, mesmo pacientes jovens, que têm aquele efeito do olho encovado, mesmo jovens, e é muito comum elas procurarem profissionais para melhorar essa região.
E aí é muito comum também que seja indicado o ácido hialurônico. O ácido hialurônico na região das pálpebras, ele traz bastante intercorrência, ele tem risco de ter mais intercorrência. Uma delas é o efeito Tyndall, que é quando a gente vê o preenchimento por transparência embaixo da pele, a gente vê aquele aspecto azulado, que é chato, não é bonito, mas é fácil de resolver. A pior consequência do ácido hialurônico é o edema malar, e ele pode acontecer tanto quando o preenchimento está profundo, quanto quando ele está superficial. Então, o edema malar é mais difícil de controlar. E aí, o que nós indicamos geralmente é fazer aplicação de hialuronidase e resolver o problema, tá? Então, quem aí tem problema de olheira, está procurando uma solução, né? A minha orientação é que vocês não apliquem nenhum tipo de preenchedor, nem ácido hialurônico na região ao redor das pálpebras, tá? Essa é uma região que a gente tem que olhar com bastante carinho, e o único preenchedor que eu indico para a região das pálpebras é a gordura. Para a região da periórbita em geral, eu só indico gordura, porque a gordura é sua, a gordura ela é self, ela não cria processo inflamatório e ela não causa edema malar. Então a gordura ela é bem benigna, pode colocar, não tem problema nenhum, tá? Então aqui fica a minha orientação. Bom, era isso que eu tinha para falar e a gente se vê de novo na semana que vem.